Olá, eu sou o Matheus Gonçalves e estou aqui com um convidado especial, né? Um grande amigo, Fábio Luporini. Ele é um professor de filosofia e história e sabe tudo. E a gente, né, a gente se encontrou na rua porque eu assisti um vídeo dele falando de Pitágoras. E eu falei para ele assim, nossa, Pitágoras na música foi o cara, né? E eu chamei ele para falar um pouco, né, passar esse conhecimento que ele tem da filosofia para nós músicos, né, e entender melhor assim a história, né, de tudo que a gente faz hoje, né? E Fábio, fala um pouco, né, um pouco do que você dessa experiência toda filosófica. O que você falou é verdade, Matheus. Pitágoras, ele foi o cara lá. Hoje o cara aqui é Matheus Gonçalves. Né? Mas Pitágoras é muito interessante pelo seguinte. Ele é um dos primeiros filósofos. Um dos caras que a gente chama assim de pré-socráticos, que vieram antes de Sócrates. E havia uma transição na filosofia. Até então, os gregos acreditavam nos deuses. Então tinha o deus responsável pelas chuvas, pelo mar, pelo amor, pela guerra, né, pelos infernos, etc. Quando os gregos perceberam que os deuses não explicavam mais a realidade do mundo, eles pouco a pouco passaram a explicar através da razão, da racionalidade. Primeiro veio Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo, ele teve ali seus discípulos, né? E em seguida veio Pitágoras de Samos, que é um dos primeiros filósofos também, e foi quem criou a palavra filosofia. Justamente porque a teoria dele tem a ver com essa harmonia que nós usamos, essa palavra aí, para falar um pouco da música, né? Pitágoras dizia assim, Deus, mas não o Deus cristão, porque não existia ainda naquela realidade grega esse conceito do Deus cristão como nós conhecemos hoje, né? Mas ele diz assim, Deus, ou seja, a divindade, é a maior sabedoria, é a suprema sabedoria. Nós, por sua vez, só podemos ser amigos dessa sabedoria. Por isso a palavra filosofia. Sofia, sabedoria, filo, amigo, amizade, amor. Então daí que veio a palavra filosofia que a gente usa até hoje. Até hoje. Então foi o começo de tudo, né? Da música. Eu fiz um vídeo falando da série harmônica, que foi Pitágoras que teve, ele, na época, né, o instrumento que tinha era o monocórdio, né, que era um instrumento de uma corda, né? Então ele pegou essa corda e tocou, e depois ele pegou essa mesma corda e falou assim, peraí, deixa eu, né, ele era um matemático, né? Matemático também, justamente porque naquele princípio da filosofia, os caras eram matemáticos, músicos, filósofos, astrônomos. Por quê? Porque tudo isso que eu acabei de falar para você, qual que é a base? É a razão, é a racionalidade, né? Então Pitágoras, por exemplo, quando você fala da música, ele não fez a música, inventei a música, tive uma inspiração, papapá. Não, ele estudou, ele pensou sobre isso, né? Você estava explicando aí que ele cortou, né? E aí, assim, a história, né? Eu costumo falar que a história da música, ele já tinha falado lá atrás, que se você pegar a série harmônica, que ele cortou a corda no meio, ele conseguiu ter uma oitava. Depois ele pegou 2/3, cortou, ele achou a quinta. E depois ele foi cortando, achou a oitava de novo, depois a terça. E se você pegar os sons da série harmônica, você vai entender, assim, o que ele descobriu lá atrás foi a história que foi acontecendo. Que daí foi com os cantos gregorianos, né, com Gregório, né? Fala um pouco de Gregório pra gente. Bom, Gregório parece que foi um papa, né? Gregório Magno, ali do século VI. Ele veio muito depois de Pitágoras, bem né? Depois. Quase o quê? Sei lá, quase talvez 1000 anos, quase 900 anos, porque Pitágoras veio século V, VI antes de Cristo. Depois no século Olha quanto VI, tempo depois. Quase 1000 anos depois. Né? Gregório, ele já organizou a parte escrita da música, né? Porque com Pitágoras ali, né? Só voltando um pouquinho
antes de falar de Gregório, né? Sim, por favor, eu estou acelerando a Não, história. é porque, para a gente entender, Pitágoras estudava e fazia música, né? E ele dizia que, através dos números, né, dessa coisa numérica, é possível observar a harmonia do universo, a beleza do universo. Só que ele não escrevia, não é? Sim. E isso só foi acontecer quando? Lá Nossa, com Gregório, Gregório. né? Que você estava me dizendo que ele foi um dos primeiros caras a escrever, né? A botar no papel, digamos assim, a música. E era música modal ainda, que não existia música tonal, né? Que a música era feita com uma melodia só, que era o instrumento que Pitágoras lá atrás pegou, né? Que o monocorde, que era um instrumento que tocava só uma melodia. E depois disso, de Gregório, depois veio os romanos, descobriram a quinta, né? Que foi o segundo som que Pitágoras descobriu. E depois veio o acorde, que veio a quinta, a repetição da oitava, aí chegou a terça. Então, um acorde, daí depois aí veio, né, no barroco, que era contrapontístico ainda, mas chegou no clássico, que daí tem a base harmônica e uma melodia, né? Então tinha, aí isso já são os acordes, né? O som, né? Mas eu estou falando tudo isso só para vocês entenderem assim, o que foi Pitágoras lá atrás, né? E trouxe esse gênio da filosofia para falar para vocês. E isso que Pitágoras fez lá atrás determinou muita coisa na filosofia, na matemática e na música. Né? Então a gente estuda hoje na filosofia Pitágoras até hoje. Na matemática, você tem o Teorema de Pitágoras, que eu não estudo isso faz tempo, né? Já faz mais de 15 anos. Sim, mas que, né, enfim, a galera estuda e sei lá se é matéria de vestibular ou não, né? Sim. E na música, vocês também estudam, né, toda essa questão de Pitágoras. Ele organizou pra gente lá atrás. Bom, eu quero encerrar aqui agradecendo essa participação do Fábio. Muito obrigado. Eu que agradeço, Matheus. E eu espero ter passado um pouco dessa ideia do conhecimento da história da música e ele ter passado e a gente procurar se interessar, porque tudo que a gente faz hoje, alguém fez alguma coisa antes e é importante a gente ter essa memória e saber a história, né? E tá aí, Fábio Luporini, obrigado mais uma vez. Matheus. E até o próximo vídeo. Valeu!